Doutora Ari também, por favor. Gravação iniciada. Muito obrigada. Daremos início à sessão da primeira turma ordinária, terceira Câmara, terceira sessão, período da tarde do dia 22 de março de 2021. Estão presentes conselheiros Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques de Oliveira, Marco Antônio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, José Adão Vitorino de Moraes, Semiramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa e eu, Lisiane Angelotti Meira. A doutora Sabrina está como suplente, mas vai permanecer em todas as sessões deste mês de março, dessa primeira turma. Nós vamos iniciar pelo julgamento do item 12, cuja recorrente é a Agência Marítima Granel, e eu peço o apoio, por favor, que convoque o patrono. Farei a convocação. Sim, doutor Marcelo. Sim, doutor Marcelo. Presidente, olha só, na pauta, a Sabrina não está constando como suplente convocada, não. Eu estou levantando esse ponto, porque depois a gente faz os votos, e o CEPOS manda voltar tudo, tá? Mas então, na ata está constando. Na ata está constando que ela está presente. Em todas as atas. Não. Na ata do mês passado, desculpa, eu cometi um erro. Na ata do mês passado, porque eu estava começando a formalização aqui dos votos. Na ata do mês passado, ela não figura como suplente convocada na ata, entendeu? Então, eu estou formalizando os votos sem colocar o suplente convocada para não ficar diferente da ata. Tá certo. A gente depois tem que tomar esse cuidado, porque no mês de fevereiro, no mês passado, devolveram todos os meus votos. Devolveram todos. Entendeu? Marcelo. Agora, na ata está o nome dela sem suplente convocada. Tem que seguir a ata. Tem que seguir a ata. Nessa a gente vai precisar. Coloquei suplente convocado. Mesmo não estando lá, eu coloquei. Até agora meus votos não voltaram. Tá. Bom, eu não coloquei, mas a gente coloca nessa ata. Vamos receber aqui o patrono. Bem-vindo, é o doutor Tiago Botelho Someira. Muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O senhor vai sustentar no item 12, né, doutor Tiago? Da Agência Marítima Granel. E é da relatoria da doutora Semiramis. Eu peço à doutora que, quando tiver em condições, inicie o relatório, por favor. Bem-vindo, doutor Tiago. Obrigada, presidente. Boa tarde a todos. Conselheira Ari, já enviei por e-mail também. Esse processo é um processo de compensação, o item 12, é um processo isolado em relação a outros da mesma empresa que estão pautados para essa tarde. Esse processo em específico é uma exigência de COFINS formalizada em auto de infração. O feito se refere a setembro a dezembro de 2002, formalização do crédito, incluídos principal, juros de mora e multa de ofício. A autoridade verificou que a ação fiscal teve por foco a verificação do cumprimento das obrigações do PIS e COFINS do ano calendário de 2002. A empresa intimada apresentou as bases mensais das contribuições, que indicavam a realização de compensações ao longo do ano de 2002. Ela informou que o direito de crédito compensado tem origem no pagamento indevido da contribuição nos anos de 99 a 2000. E tais recolhimentos devem-se sobre base de cálculo isenta, correspondente a receitas de prestação de serviços a pessoas jurídicas domiciliadas no exterior. Então, essa seria a causa do indébito. E o pagamento a essas pessoas jurídicas ingressou no país como divisas, né? Analisando a documentação, a auditoria reconheceu os pagamentos indevidos no montante X, em valor original, e depois de confrontar os valores devidos e os pagamentos realizados a maior, a auditora responsável pela ação fiscal informou não haver encontrado irregularidades para as compensações efetuadas nos períodos de apuração, janeiro de 2002 a outubro de 2002. Ressaltou, contudo, que a compensação indicada pela contribuinte com relação aos débitos apurados nos períodos de 9 de 2002 a 12 de 2002 não pode ser admitida, porque a contribuinte não apresentou a declaração de compensação, instrumento que, a partir de 1º de outubro de 2002, passou a ser necessário para a efetivação do procedimento nos termos do artigo 74 da Lei 9.430. Informa ainda o termo fiscal que a contribuinte declarou em DCTF apenas os valores recolhidos e não os montantes devidos compensados.
Então, a constituição do crédito foi não confessado e não compensado referente aos meses apenas de setembro a dezembro, com a imposição de multa de ofício. Então, ela propôs, em relação ao ano calendário 2002, essas compensações, já que a receita não deveria ter sido tributada, e a fiscalização deu razão, salvo no período em que já estava vigente a norma que determinou que as declarações fossem feitas eletronicamente pela DECOMP. Então, foi lançado esses 3 meses, incluindo também que ela não tinha declarado na DCTF. Então, realmente, constituiu o crédito além da DECOMP, que não foi feita. Então, a DRJ considerou essa compensação como não declarada, o débito não confessado. Então, por causa disso, o lançamento de ofício deveria subsistir. Mas a decisão recorrida reconheceu a improcedência do lançamento quanto ao mês de setembro, pois a compensação desse mês foi efetivada não na data do vencimento do tributo, mas ao fim do próprio período de apuração, 30/9, antes, portanto, da entrada em vigor da necessidade de formalização da compensação por DECOMP. Então, a fiscalização lançou os 3 últimos meses de 2002, em virtude da nova legislação, só que ela cometeu um erro em relação a setembro, porque setembro ela considerou a data do pagamento e não a data da competência, né? Então, a DRJ reverteu a autuação em relação a setembro. Então, nós ficamos com outubro, novembro e dezembro. Eu vou deixar os argumentos de defesa para o patrono, em síntese, é esse o relatório, presidente. Muito obrigada, doutora Semiramis. Doutor Tiago, o senhor tem agora até 15 minutos para sua sustentação, por favor. Obrigado. Boa tarde a todos os conselheiros. Eu vou compartilhar os memoriais na tela. Não sei se... Queria confirmar se eles apareceram aqui para todos. Obrigado. Agradeço a leitura do voto pela relatora. Passando para a apresentação dos memoriais, o auto de infração foi lavrado relativamente, então, aos períodos setembro, outubro, novembro e dezembro de 2002 e trata de COFINS. Na DRJ foi cancelado o auto de infração com relação ao período de setembro, pelo fato de ter sido reconhecida a compensação em DCTF, não em Perdicomp, em período anterior à entrada, ao período de vigência da medida provisória que prevê a transmissão do DECOMP para fins de compensação. Então, a conclusão do acórdão recorrido foi de que há o crédito pleiteado, o crédito que a recorrente entende fazer jus existe integralmente, e ele é suficiente para a quitação do período de setembro pelo fato de não estar em vigor a medida provisória. De outubro em diante, o auto de infração foi mantido por uma questão formal e não material. Não é porque o crédito não existe, mas é porque o DECOMP não teria sido transmitido. Por isso a manutenção. Passando aos argumentos de defesa, o primeiro ponto importantíssimo de ser destacado é que o crédito existe, e aqui um trecho do voto da DRJ, mas é um ponto incontroverso. O crédito existe e vinha sendo compensado pela recorrente desde janeiro de 2002. Foi utilizado por todo esse período, e em outubro, a partir de setembro, né, houve a autuação, em outubro foi mantida a autuação. Então, não há dúvida quanto à existência do crédito. A dúvida seria meramente formal quanto à entrega ou à realização da compensação via DCTF ou via Perdicomp, sendo o entendimento da DRJ pela necessidade de transmissão do Perdicomp em outubro, novembro e dezembro, o que nós entendemos que deve ser afastado pelas seguintes razões. Em primeiro lugar, o artigo 74 da Lei 9.430 foi alterado pela medida provisória número 66 de 2002 e passou a prever que o sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo poderá compensá-lo com débitos próprios, etc. Essa previsão legal levou a empresa a entender que o crédito que já havia apurado anteriormente, em decorrência de recolhimento indevido a maior, no período de 1999 e 2000, não estaria englobado aqui.
Isso porque o crédito é anterior, e a medida provisória dá a entender, seja por falha do legislador ou por qualquer razão, que seria o contribuinte que apurasse crédito após a sua edição, após a entrada em vigor, em outubro de 2002, exatamente. Então, esse fato levou a recorrente a entender que o seu crédito, que já havia sido apurado, que diz respeito a recolhimento indevido ao maior de COFINS, de períodos anteriores, não estaria amparado por essa norma, então ela não estaria obrigada a transmitir o PERDICOMP. E em 2002, uma norma absolutamente nova, recente, que acabava de ser editada e o contribuinte vinha já fazendo as compensações em DCTF, então lhe pareceu correto que seguisse fazendo pelo texto da norma e levando em consideração o período do crédito. Essa é uma das razões pelas quais a compensação foi feita em DCTF e não via PERDICOMP, e é exatamente o teor do artigo 74 que levou a esse entendimento. Indo adiante, aqui um fato relevante é que é incontroversa a existência dos créditos. Há dúvida quanto à interpretação da norma, como eu tratei no item anterior. E o auto de infração se refere aos 3 meses imediatamente subsequentes à criação do DECOMP. Aqui, caso não se entenda que a norma, a alteração normativa, né, introduzida pela medida provisória, também se refere a períodos anteriores, o que a recorrente discorda, fato é que é um erro meramente formal. A verdade fática que deve prevalecer, tendo sido demonstrado que materialmente esse crédito existe. Ele foi utilizado para quitação de COFINS, a fiscalização aponta isso, a DRJ também, caso os senhores tenham qualquer dúvida com relação à existência do crédito, isso seja essencial para fins de julgamento do processo, protestamos inclusive pela realização de diligência para comprovação desse fato. Mas observando a verdade material, a proporcionalidade, a razoabilidade, nos parece que é adequado seja admitido que o contribuinte realizou essas compensações. Não se trata de uma compensação realizada há 1 ou 2 anos, é uma compensação que foi realizada no mês seguinte ao da entrada em vigor da DECOMP, em 2002. Claro, existia internet, existia, mas não da forma como é hoje. A publicidade, claro que existia publicidade, mas não da forma como existe hoje. O Brasil, infelizmente, é reconhecido pela dificuldade no cumprimento das obrigações acessórias, inúmeras alterações e mudanças. Não parece razoável autuar o contribuinte que possui um crédito pelo fato de ter realizado uma compensação em DCTF nos meses de outubro, novembro e dezembro, sendo que a DECOMP foi instituída em outubro. Então, não teve má fé aqui, o contribuinte agiu utilizando um crédito que possui de fato, fez a compensação em DCTF, vinha fazendo essa compensação em DCTF desde janeiro de 2002, nunca houve qualquer questionamento quanto a isso. Então, em atenção à verdade material, à razoabilidade, proporcionalidade, considerando o período das compensações aqui envolvidas, que é exatamente após a entrada em vigor da medida provisória, nós pedimos que seja reconhecida, ou sejam reconhecidas essas compensações de COFINS realizadas em outubro, novembro e dezembro. Nesse sentido, apontamos até um julgamento do CARF, ainda quando a compensação era feita em DCTF, não em PERDICOMP, então uma jurisprudência contemporânea aqui à época dos fatos, em que o CARF admitia uma compensação realizada, que deveria ter sido realizada em DCTF, e não foi, mas cuja materialidade do crédito era inquestionável, o contribuinte comprovou nos autos fazer jus à compensação, possuir o crédito, etc., e o CARF, à época, entendeu que a falta da declaração da compensação em DCTF não afastava o direito creditório do contribuinte, em atenção à verdade material. Então, aqui, um julgamento relevante para esse caso, claro, por analogia, levando-se esse entendimento para a transmissão do DECOMP, chegaríamos à mesma conclusão, de que as compensações são passíveis de serem reconhecidas. E, em conclusão, uma síntese da defesa da recorrente, pedindo o provimento do seu recurso voluntário, é que os débitos de COFINS foram compensados por meio de DCTF, não de PERDICOMP,
que é incontroverso que esses créditos existem. Eles são relativos ao período de 1999 a 2001, são anteriores à entrada em vigor da medida provisória, que o teor da medida provisória leva o contribuinte a crer que se refere a créditos apurados após a sua edição, e não créditos que estejam sendo compensados, que já estavam sendo compensados. Então, o teor da medida provisória é ao dizer que o contribuinte que apurar crédito no futuro deverá se valer do DECOMP, levou a recorrente a entender que os seus créditos de períodos anteriores, que já estavam sendo aproveitados, não precisavam necessariamente ser objeto de DECOMP. E, por fim, caso superado o argumento anterior, em atenção à verdade material, à proporcionalidade, razoabilidade, a observância, a boa-fé do contribuinte, que nesse caso possui o crédito e é incontroverso, é medida de rigor o reconhecimento das compensações e o cancelamento do auto de infração. Então, senhores conselheiros, por essas razões nós pedimos o provimento do recurso voluntário e eu agradeço a atenção de todos. Eu vou interromper aqui o compartilhamento da tela agora. Muito obrigada, doutor Tiago. Alguma dúvida, alguma questão? Então, eu peço, por favor, que a doutora Semiramis passe ao voto. Obrigada, presidente. Então, a controvérsia é em relação à legalidade da compensação sustentada pela recorrente, com relação aos débitos apurados nos períodos de 10 de 2002 a 12 de 2002, compensados com créditos de valores pagos a maior de 99 a 2001. De fato, a questão da certeza do crédito ela não foi ventilada no auto de infração, em relação a esse período foi, de fato, o advento da nova legislação. A fiscalização apontou que para esse período já estava vigente o parágrafo 1º do artigo 74, introduzido pela medida provisória 66, que instituiu a entrega de declaração de compensação à Receita Federal. Logo, a partir de 1º de outubro de 2002, passou a ser obrigatória para a efetivação do encontro de contas a entrega da declaração, ou seja, a apresentação da PREDECOMP passou a integrar a própria essência da compensação, assumindo condição necessária para a sua efetivação, independentemente de tratar-se de tributos da mesma espécie ou distintos. Recorrente não apresentou a declaração de compensação por entender que o encontro de contas escritural com tributos da mesma espécie já tinha sido feito em sua escrituração contábil e fiscal, inclusive para 10 e 12 de 2002, 10 a 12, sendo o direito adquirido, portanto. Além disso, declarou em DCTF apenas os valores recolhidos e não os montantes devidos compensados. Por essas razões, o crédito tributário não confessado e não compensado, referente a esses meses, foi lançado de ofício com a imposição de multa. A Lei Ordinária 9.430 a competente para regular o procedimento de compensação, tendo como fundamento de validade 170 do CTN. Nesse sentido, cito o trecho da repercussão geral no RE 917-285, em que ele fala que cabe à lei autorizar a compensação de créditos líquidos e certos vencidos ou vincentes do sujeito passivo, observados os títulos básicos da tributação previstos no CTN. Então, a minha conclusão aqui é também com base nos seguintes sentidos, que o processo de compensação ele segue a norma vigente à época do pedido, né? Então, quando ele pede em relação a 10 de 2002, já estava vigente a nova sistemática. Então, eu concluo que o procedimento, de fato, foi correto. Infelizmente, em relação ao crédito, que aparentemente tem toda a liquidez e certeza. Mas, presidente, de qualquer forma, meu voto foi por negar provimento do recurso voluntário, que eu entendo que realmente é aquela norma vinculada na data da compensação. Enfim, é esse o voto. Muito obrigada, doutora. Podemos passar a votação? Eu só queria fazer, para não falar isso quando chegar a minha vez de votar, mas assim, eu entendo as razões das semínimas aqui, mas como no caso dos autos aqui há um reconhecimento do próprio fisco de que há o recolhimento indevido, né, lá no passado, e por conta de um procedimento formal, cancelar a compensação que foi feita lá da STF, aplicar um auto de infração por um montante não recolhido com juros e multa, me pareceu um pouco
delicado. Por mais que tenha um estabelecimento na legislação que deve ser por PERDECOMP, tem um direito maior aqui do que a forma que antecede tudo isso, que é o próprio crédito reconhecido pelo fisco de que ele tem o direito. Tem controvérsia, já no auto de infração ela fez a fiscalização e disse que tinha mesmo recolhimento indevido. E aí agora ele vai cobrar o tributo com juros e multa, e o crédito que ele tem não pode ser mais aproveitado, porque até passou até o prazo de prescrição. Me desculpa, mas eu acho que é bem delicado isso para mim, aceitar essa formalidade do artigo 74. Então, eu tendo a abrir divergência da CEMIG. Obrigada, doutor Salvador. Podemos, então, votar? Doutora Ari? Eu concordo com o doutor Salvador, mas infelizmente nós estamos adstritos ao texto legal. Infelizmente já estava em vigor à época. Então eu acompanho a relatora. Obrigada, doutora Ari. Doutor Marcelo? Eu acompanho a relatora, porque eu tenho certeza que o doutor Salvador não esqueceu de pensar nisso, mas a gente está falando também de um valor que não foi lançado. Então o ato do lançamento não foi efetuado. Aqui ele até tem um crédito, mas o lançamento do imposto não foi feito. Entendeu? Então é complicado você pegar a administração fazendária, né? A gente até esquecendo um pouco que é absolutamente indispensável, né, para você fazer a liquidação de alguma coisa, que o lançamento seja efetuado. Então não dá para ficar uma coisa assim perdida. Não, eu tenho um crédito, então eu tenho direito a liquidar um débito que eu sequer confessei. Então fica algo absolutamente inadministrável, né? Além do que, a gente seguindo os parâmetros legais do 170, o processo ele começa assim, né? Você primeiro lança, aí surge o débito, aí você vai, na data do vencimento, fazer a liquidação por meio de compensação, pagamento, ou outros institutos, mas o lançamento tem que ser efetuado. Nesse caso aqui não houve lançamento. Eu entendi. Porque não houve lançamento. Mas aqui o crédito existe. O crédito existe indiscutivelmente, mas o lançamento não foi feito. Não, é que pelo que eu te entendi, é um crédito ao mesmo tributo, né? Não, mas o lançamento não foi feito, Salvador. O lançamento não foi feito. Tudo bem. É porque aí ele só declarou o saldo devedor, né? Como ele tinha crédito excedente. Entendeu? Então fica difícil. Então eu acompanho a relatora. Obrigada, doutor Marcelo. Doutor Marco Antônio? Eu também acompanho a relatora. Eu entendo que o PERDECOMP é um requisito formal, indispensável. Hoje em dia, não se pode analisar, não se pode nem cogitar abrir um litígio se não houver o PERDECOMP. Né? Então, como a própria relatora falou aqui, a DECOMP passou a integrar a própria essência da compensação. Por ser considerado requisito formal e dispensável, acompanho integralmente a relatora. Obrigada, doutor Marco Antônio. Doutor Salvador? Eu vou manter a divergência. Obrigada. Doutor José Adão? Com a relatora, presidente. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão é por maioria de votos negar provimento ao recurso voluntário. E, com isso, concluímos o julgamento do item 12 da pauta, com a participação, e já agradeço, do doutor Tiago Botelho Someira. Muito obrigada, doutor. Obrigado, senhores conselheiros. Boa tarde. Até logo. Boa tarde. Boa tarde, doutor. Okay. Agora vamos do começo, né? Para o número 1. Já que os da Semiramis são todos os meus contribuintes, vamos tocar o barco com os da Semiramis, que aí o meu é um só, né? Só pra gente não perder o ritmo. Mas, Salvador, é que, como regra, a gente deveria seguir a ordem. A não sei que haja um argumento mais forte, mas eu acho que não... Tudo bem. Ele está na pasta? Está na pasta. Então,
Vamos lá. Então, passamos agora ao julgamento do item 1 da pauta, cujo recorrente é WY Logística International Limitada, de relatoria do Dr. Salvador. Dr. Salvador, quando estiver pronto, por favor. Todo mundo conseguiu abrir? Não. Conseguiu, Marcelo? Posso começar, presidente? Sim, por favor, Salvador. Eu ainda não consegui abrir, não, mas eu tá aqui na manivela aqui. Ele é um caso de multa por embaraço à fiscalização de controle de carga, artigo 107, inciso 4º, a linha E do Decreto-Lei 3766, que era aquela de atraso na prestação de informação ou de falta de informação de carga, né, pela qual ela é responsável. Conseguiu abrir aí, Marcelo? Não. Vou guardar. O Davi conseguiu também? Jardão, conseguiu? Consegui. Eu tô com Então ela. vamos lá. Só para tentar, eu vou tentar ler um pouco aqui, porque eu não lembro muito bem, mas foram 13 infrações encontradas no mês de junho de 2008. Intimado do auto de infração, o sujeito passivo trouxe argumentos sobre o princípio da legalidade pela não aplicação dos prazos previstos no artigo 22 da Instrução Normativa 800, argumentando que entraram em vigor apenas em 1º de abril de 2008, na verdade 2009. Mas ele argumentou 2008. Por bem sintetizar a controvérsia, eu adoto então um relatório. Então, é um auto de infração formalizado para exigir essa multa, do artigo 107, inciso 4º, linha E, do Decreto-Lei 37 de 66, R$5.000 por cada infração, deu um total de R$65.000. Conforme o relato da autoridade fiscal, a perda do prazo pela interessada se deu pela inclusão de diversos conhecimentos eletrônicos após a atracação no porto de destino do conhecimento genérico. Né? A DRJ ela manteve essa interpretação, essa aplicação das multas, né? Não houve nenhuma reversão, e a contribuinte não apresentou recurso voluntário sem nenhum tipo de argumento adicional, apenas trazendo a discussão sobre a data da entrada em vigor da multa, né? Que seria em 1º de abril de 2009, aquela discussão da N800 que vários contribuintes, pelo menos em processo que eu analisei, vários contribuintes já trouxeram. Eu posso ir para o voto? Pode, não? Sim. Pode. Então, a controvérsia deriva da aplicação da multa do artigo 107. A multa é bem objetiva, não entregar a declaração na forma e no prazo em que é estabelecido pela Receita Federal. O fato gerador da multa inclui a entrega da declaração em forma diversa ou fora do prazo. A recorrente argumenta que o artigo 50 da IN 800 dispôs que os prazos previstos no artigo 22 teriam aplicação apenas a partir de 1º de abril de 2009. Desta feita, não havia disposição normativa para a aplicação da sanção em junho de 2006, época dos fatos, sendo impossível a aplicação da regra sancionatória. Não é 2006, não, é 2008, tá? Junho de 2008. Deixa eu corrigir aqui, senão está errado. Cadê aqui? Os fatos estão muito bem descritos na auto de infração e devidamente comprovados com os documentos sobre a embarcação e local de atracação, com os respectivos horários, bem como os documentos que registram as declarações apresentadas pela recorrente de forma intempestiva. A recorrente não discute se entregou as declarações sobre as cargas em atraso ou não, apenas discute o princípio da legalidade e sustenta que os prazos do artigo 22 teriam entrado em vigor apenas em 1º de abril de 2009. O problema é que o artigo 50 disse que, enquanto não entrasse em vigor os prazos do artigo 22, que, se eu não me engano, é 48 horas após a atracação do navio, o artigo 50, ele determinava que, enquanto isso não entrasse em vigor, que era só 1º de abril de 2009, os prazos seriam até a atracação da embarcação. Né? Então, tinha que ser apresentadas as declarações antes da carga chegar no país. Então, cadê aqui? Eu coloquei. Quanto ao prazo, a Receita Federal, está na página 4. Fixou também na IN 800, para as datas dos fatos geradores dessa autuação, aplica-se o quanto disposto no artigo 50, que estabelece o dever do transportador prestar informações sobre as cargas transportadas antes da atracação ou da desatracação da embarcação em porto do país.
Após a atracação, a entrega da declaração é considerada intempestiva e o contribuinte já é considerado infrator, aplicando-se a multa em referência. Então, diante de tudo isso, até coloco aqui algumas questões de que o agente marítimo, ele é equiparado, agente de carga, ele é transportador, né, ele assume as mesmas penalidades que o transportador. Então, eu nego o provimento ao recurso voluntário. Eu conheci parcialmente de uma parte aqui, deixa eu ver. Conheci parcialmente. Geralmente é o pedido que ele quer afastar a legislação, né? Geralmente ele fala de inconstitucionalidade, alguma coisa assim, deixa eu ver se é isso. A própria... deixa eu ver se lá no relatório tem. Não sei porque ficou conhecido parcialmente aqui, não tem nenhum argumento de isonomia, de confisco. Deixa eu ver. Então, eu vou tirar essa parte aqui. Voto por conhecer do recurso voluntário. Deve ter sido de algum dispositivo de outro acordo que eu peguei. Voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento. Vou tirar da parte conhecida e do conheço parcialmente, tá? Desculpa pelo lápis. Então, só para concluir, voto por conhecer do recurso voluntário para negar provimento. Muito obrigada, doutor Salvador. Então, o voto do relator é por negar provimento ao recurso voluntário no item 1. Doutora Ari? Acompanhe. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Com o relator. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanhe o relator. Obrigada. Doutora Semiramis? acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Presidente, nesse caso eu acho que eu vou divergir, porque tem conhecimento que tem pedido até de informa, ocorreu retificação para esta carga, então eu acho que as informações foram prestadas, então acho que aqui tem aplicação, a retroatividade benigna, e eu acho que o prazo seria só a partir mesmo de 2009. Então, eu vou divergir e dou provimento. Pediu retificação? Mas eu acho que não é retroatividade, sabe por quê? Porque antes do 22, ele tinha que fazer antes da atracação. Entendeu? Então, com um pouco de informações que eu vejo aqui, eu acho que talvez a emissão está no mês 5, que seria anterior. Tem, inclusive, aqui informação de retificação, então eu acho que as informações da carga, que seria o cumprimento dos 50, que o Salvador cita, eu acho que foi cumprido. Então, a desconsolidação que foi fora do prazo, mas aí já cai naquele prazo de início no ano de 2009, e não mais no... Não. Então, prazo anterior, eu acho, não. Essa informação da retificação, porque a retificação a gente afasta mesmo na turma. E até acho que uma consulta da Lisiane, né? Tem uma solução de consulta. Mas aqui, até coloquei o padrinho aí, demonstrativo das ocorrências. Não, tem aqui, ó, o padrinho que eu copiei, tá no voto, tem os dias da atracação, e tem a data da inclusão dos houses. É tudo posterior. Sim. E não tem informação de retificação.
Onde que está essa informação da retificação? Então, como que... peraí, que eu não baixei o processo todo, eu só abri o auto. Da folha do auto de infração, a folha 25 daquele manual. Numeração, paginação manual, Salvador. Vocês que são especialistas. O que é numeração manual? Folha 25, foi escrito à mão, paginado à mão. Entendi. É porque eu não abri o processo todo, né? Não baixei ele para olhar a página. Eu sempre olho todas essas coisas. A retificação, às vezes, ela não é aceita, né? Tem que fazer todo um procedimento correto, né? Então, às vezes, ele fala que fez a retificação, ele até transmitiu alguma informação diferente, mas não foi aceito. Às vezes acontece isso também. Não, então, porque às vezes pode ter retificação, Sabrina, mas a própria carga, a própria informação retificada já foi incluída após a carga, né? Então, até estou vendo aqui várias CE mercantes aqui. A própria inclusão da carga já foi após o prazo da atracação. Se teve alguma retificação depois, a primeira informação já estava atrasada, né? É diferente de quando você apresenta uma informação de carga antes da atracação, ou seja, no prazo, e retifica depois. Deixa eu ver se foi isso que aconteceu, né? Qual é a página do processo, doutora Sabrina? 20 e quanto? Tá na página 26 do PDF, que eu coloquei para vocês aí. 26? Tem aqui escrito, já ocorreu pedido de retificação da carga. Manifesto final 543. Então, eu vi essa folha, eu fiquei na dúvida a respeito, me parece que teria ocorrido. Aí você está olhando pela tabela, né? Eu olhei pela tabela. Que foi intempestivo. E a autuação foi pela não prestação de informação no prazo. Deixa eu ver se eu acho se é mercante inteiro, porque aqui está uma informação. Foi registrado o pedido de retificação, né? Então, presidente, essa aí foi uma outra dúvida, porque aqui aparece que, considerando o agente registrado no cadastro de pessoa jurídica, e aí diz que ele deixou de prestar, na forma e prazo estabelecido, as informações relativas à desconsolidação. Então, não foi, eu entendi que não seria o atraso de cargas, mas o atraso na desconsolidação. Não, desconsolidação é outro dispositivo. Exatamente. Esse aqui é por falta de informação da carga que ela está transportando. É a linha E. Eu não consigo visualizar no processo, que fica muito lento aqui e a página fica dançando, uma por cima da outra. Mas pelo voto aí, pelo que eu percebi, foi a inclusão de informações do house, né? Após a aplicação. E não a retificação. A retificação seria para incluir item de carga, quando já existiria o conhecimento eletrônico, né? Aí sim, em caso de retificação, aí não haveria que se falar em multa. Mas aí na prestação inicial do conhecimento eletrônico, aí sim tem a multa de R$5.000 por cada um deles, prestado intempestivamente. Não consegui abrir o processo, infelizmente. Vou tentar abrir aqui pelo processo para olhar melhor isso. A linha até está na página 10 do processo, que mostra exatamente as ocorrências. Então, tem o master, tem uma desconsolidação e a inclusão dos rounds. Doutora Sabrina, essa multa ela deixou de existir, foi isso? Sim. Você falou em retroatividade benigna, a infração deixou de existir? É porque eu não entendi que seria atraso nas informações, mas atraso na desconsolidação. Então não seria retroatividade benigna. A sua desconfiança de que a infração que teria sido capturada não teria correspondência com o fato em si, né?
teria havido... Não, eu acho que a autuação é de desconsolidação. E aí não seria aquele prazo da instrução 800 que só sofreu alteração para valer o prazo 22 a partir de 2009. Foi só esse meu questionamento. Porque ele teria que desconsolidar 48 horas da atracação, antes da atracação. Só que esse prazo teve alteração com a... Deixa eu olhar a instrução. Eu não tenho uma memória tão boa quanto vocês. Eu acho que tem alguma até retroatividade, presidente, que me corrija. Se, por exemplo, ele atrasou antes da atracação, ele, sei lá... é difícil, porque se ele tiver atrasado um dia, quer dizer, um dia da atracação, ele fez a declaração. Aí veio a norma e falou que tem que ser 48 dias. Seria caso de retroatividade? Se ele fez um dia e foi apenado, e aí veio a norma com 2 dias, então ele escaparia da pena. A gente discutiu isso uma vez com o Inderlei. A gente discutiu... Tem isso mesmo? A gente discutiu uma vez e que não teria retroatividade. Que não teria. Por causa disso, porque a infração existia. Verdade. Aí depois a infração continua existindo, só que ela passou a ser com 2 dias. Aí mas isso não significa dizer que não... Não existe a infração. É isso que a gente entende. Exato, foi o que a gente concluiu daquela vez. Então, mas eu estou vendo aqui esse número da folha 25 aí. Sim. O número do manifesto, né? Que é final 543. Ele não está nessa tabelinha, pode olhar, nessa tabelinha que está no meu voto. Esse que tem o manifesto, o número final 3543. Esse que tem o pedido de retificação. Mas eu não sei se ele é um item dentro do CE eletrônico. O Marcão poderia me dizer isso aí. Porque o CE mercante, ele está. Hein, Marcão? Como é que funciona isso? Tem o CE mercante, que é o final 8120. E dentro desse CE mercante tem um manifesto diferente, é isso? Está sem microfone, Marcão. Eu estou me guiando pela tabela que está aqui no seu voto, né, que foi extraída do processo. Eu verifiquei aqui, tem que o conhecimento eletrônico master, que ele aglutina esses houses aqui. Pelo que está explicado, né, foi a informação do house que foi intempestivo. Né? Ou seja, você tem que informar tanto o master quanto o house. As informações do conhecimento house que foi prestada, essas informações foram prestadas intempestivamente após a atracação. Esse aí, a meu ver, é o motivo da autuação. Tá? Atrás do house. Atrás do house. Agora, a questão é, se ele tivesse informado isso, né, o house, né, aí depois o importador vai fazer a declaração de importação, aí diz, olha, não tem esse item de carga aqui lá na informação que foi prestada. É preciso retificar. Ele vai retificar intempestivamente, o que a maioria das vezes ocorre aqui, né? Aí sim, essa retificação intempestiva não gera, não teria como dar ensejo à multa. Foi o que eu compreendi. E eu acho que ele está levantando um ponto que antes da IN 800, né, não tinha o prazo, mas a legislação anterior dizia que tinha que ser antes da atracação, ainda que não dissesse quantas horas, era antes, e ele fez depois. Então, eu acho que não tem dúvida de que ele cumpriu. Mesmo não tendo quanto tempo antes, dizia antes, né? Então, e ele fez depois. Aí eu consegui abrir agora o processo aqui, né? E na parte aqui do auto de infração, fiz uma leitura dinâmica, não estou verificando nada de retificação aqui, não. Eles não estão falando em retificação, que a causa disso seria a retificação. E sim inclusão. Mas é a questão de retificação e inclusão. Questões outras sobre existência ou não de prazo, aí deve ser analisada. Mas lá na página 27 do processo tem um histórico da retificação, é uma retificação pós-atracação.
Depois que ele atracou, ele foi retificar a carga. Então, ele já tinha informado intempestivamente mesmo. Exatamente. Está lá na página 27. Ó. É só olhar na tabelinha aí, verifica a que se refere essa retificação e verifica se foi após a atracação e está resolvido. Eu acho que foi descumprido, ainda que não dissesse quanto tempo, dizia que era antes da atracação. Então, independentemente da legislação aplicável, foi descumprido. Eu acho que a nova legislação até deixa mais claro, mas... Ok. Porque aí quando ele apresenta a informação em atraso, fica bloqueada no sistema. Né? Então, pelo que eu entendi, se teve alguma retificação, já é de retificação de uma informação já entregue em atraso. Né? Já com a carga em atraso, a informação da carga em atraso. Deixa eu ver aqui, peraí. Porque eu achei a primeira fonte aqui, que é 23/6. Só para ver quando chegou a carga. Ela colocou só o master. Então, ela foi retificar, não, ela foi incluir, na verdade, os conhecimentos depois da atracação. É isso que aconteceu. Então, esse que é o que está em referência, é o... Na tabelinha que eu colei aí, é o quarto número do master, né? A atracação foi em 10/6. Esse master foi incluído dia 3/7. Isso. Né, foi isso que aconteceu. Né? Sim. E aí tem uma informação aqui dele ter sido apresentado... eu acho que não teve retificação, né? Presidente, se eu puder olhar com mais calma depois, seria possível uma vista de mesa? Podemos sim. Vamos, por favor. Esse primeiro em vista de mesa. Tá, obrigada. Aí vamos lembrar de retomá-lo mais tarde. Então, o item 1 da pauta, nós suspendemos e colocamos em vista de mesa e vamos voltar agora para os processos da doutora Semiramis. Vamos para o item 2 da pauta, que é da Agência Marítima Granel, recorrente, e de relatoria da doutora Semiramis. Por favor, doutora. Presidente, o item 2 eu gostaria de fazer em conjunto com o item 3 e o item 7, porque são idênticos. Então, nós vamos fazer item 2, 3 e 7. Deixa eu anunciar eles em conjunto. Então, nós passamos agora ao julgamento conjunto, pela sua similaridade, dos itens 2, 3 e 7 da pauta. Todas têm como recorrente a Agência Marítima Granal e todas de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Qual que devemos abrir? Pode ser o 2, presidente. Muda só o período. Esses 3 processos, eles se referem a 3 matérias. A responsabilidade do agente marítimo, né, a ocorrência de denúncia espontânea, nos casos em que o contribuinte presta informação, né, ainda que com atraso, e a terceira matéria é a própria infração aqui, capitulada no 37, inciso 4, a linha E, que foi o registro de dados de embarque fora do prazo. Então, os 3 processos se referem a essas 3 matérias. E, especificamente em relação ao registro de dados de embarque, a gente já está aqui trabalhando com aquele prazo de 7 dias, né? Não tem nenhum prazo anterior, enfim, já são 7 dias que foram contados pela fiscalização. Então, passando ao voto, o recurso voluntário interposto contra a decisão da DRJ, que julgou procedente em parte o auto de infração no valor de 35 mil, referente à imposição de multa regulamentar prevista no artigo 107, inciso 4, a linha E do decreto 37. No ano de 2004, foi realizado levantamento no setor da alfândega do Porto de Santos, que constatou informação fora do prazo, referente a 25 embarques, realizados por navios representados pela recorrente. Demonstrou-se que as mercadorias foram embarcadas, mas os dados de embarque no Siscomex foram registrados após o prazo legal de 7 dias para tal registro.
Recorrente deixou de registrar nos seus comex os dados das mercadorias despachadas através das declarações de exportação listadas na planilha de folhas 13 no prazo de 7 dias. Assim, a autoridade fiscal aplicou a multa de 5 mil para os registros que pertenciam ao mesmo navio, resultando em 7 navios cujos dados de embarque não foram registrados, ou seja, na multa de 5 mil por cada uma, por isso os 35 mil. Aí eu copiei o dispositivo aí, é o mesmo que o Salvador usou no voto dele. Resumindo os argumentos de defesa, a recorrente alega que o agente marítimo é apenas um mandatário, não pode ser responsabilizado por tributos nem penalidades em relação ao transportador. Alega que houve denúncia espontânea, uma vez que ela prestou informação, né, mesmo que com atraso. Acho que é basicamente isso. Outra coisa, ele sustenta que não teria havido embaraço à fiscalização, porque no auto de infração, a fiscalização capitulou essa infração de atraso no registro das informações, capitulou tanto na linha E quanto na C, né? Porque a época tinha uma instrução normativa que falava que esse tipo de conduta também era embaraço à fiscalização. Mas a DRJ já afastou a linha C, né, por entender que, na verdade, a pena da linha E é a mais específica para esse tipo de caso, né. Bom, passando ao voto, só voltando aqui um pouquinho, a DRJ julgou a impugnação parcialmente procedente, cancelando o crédito no valor de 5 mil, referente ao embarque ocorrido em 19/12/2003, em virtude de decadência, tá? Foi só a decadência, e ele contou corretamente, mas também, embora não esteja em recurso de ofício, só comentando com vocês, ele contou corretamente com base na própria norma de direito aduaneiro, não no CTN, né? Bom, passando ao voto, em relação à preliminar de legitimidade do agente marítimo, a gente tratou bastante no mês passado, me lembro dos votos do Marco nesse sentido, né? Então, para recorrente, o agente marítimo não é considerado responsável tributário, uma vez que não pode ser equiparado ao transportador para efeito de responsabilização tributária, porque esta atribuição não se aplica à natureza de sua atividade apenas de mandatário. Aí cita a súmula do extinto TRF 192. Eu afasto a alegação da recorrente com base no artigo 32 do Decreto-Lei 37/66, e ressalto que a redação do parágrafo único do decreto, dada pelo decreto de 1988 foi mantida na redação dada pela medida provisória 2158. A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em relação ao transportador estrangeiro, temos também uma decisão do STJ em recurso repetitivo. Em decorrência do exposto, o agente marítimo, por ser representante do transportador estrangeiro no país, é responsável solidário. Então, em vista disso, presidente, eu afastei o pedido de acolhimento preliminar para não se falar em ilegitimidade passiva. Em relação à denúncia espontânea, ela alega que a infração apontada foi comunicada à repartição alfandegária antes do processo administrativo fiscal, logo teria havido denúncia espontânea. Em resumo aqui, senhora presidente, nós temos especificamente a súmula CARP 126, né, que afasta exatamente esse caso. Mas, de toda sorte, o fato dela ter prestado informação sem o procedimento fiscal é como também estava no voto do Salvador, é a própria infração em si, né? Então, não há que se falar em nenhuma denúncia espontânea. Em relação ao embaraço e fiscalização, de fato, a linha E é a que melhor se coaduna com a infração ocorrida. Mas a DRJ já tinha afastado a linha C. Eu coloquei isso no meu voto de volta pelo seguinte, para deixar claro que não houve dupla penalização, ou seja, a fiscalização ela não impôs a multa de 5 mil para a linha C e depois mais 5 mil em virtude da linha E. Ela colocou só o cálculo da linha E, mas ela capitulou nas duas linhas. Então, eu trouxe de volta essa questão, embora não esteja em recurso de ofício, eu trouxe de volta para dizer que a base de cálculo, desde o início, foi correta. Né? Ele não aplicou as duas penas
5 mil para a linha C e 5 mil para cada navio na linha E, né? Em relação à aplicação da multa regulamentar, a recorrente sustenta que a linha E também não se aplicaria ao caso, porque a informação foi prestada ainda que a destempo. A obrigação acessória não é somente de prestar informações no Siscomex, mas de prestá-la no prazo fixado pela legislação. Conforme se observa na folha 13, foram informadas as datas de embarque para cada DDE, a data de informação do Siscomex, os dias de atraso e os navios. Então, a última coluninha dessa tabela dá para ver todos os atrasos, né? O atraso menor que nós temos são 9 dias. Tem atraso que foi de 56 dias. Então, no caso em tela, ficou comprovado que o recorrente descumpriu o prazo para prestar a informação dos dados de embarque no sistema. E, sendo assim, restou caracterizado o descumprimento da obrigação acessória, portanto, correta a capitulação na linha E do decreto 37/66. A fiscalização corretamente aplicou a multa de 5 mil uma única vez para cada navio, ou seja, para cada um dos 7 navios embarcados e não em relação a cada despacho de exportação efetuado em cada navio. Por que eu fiz esse registro? Porque nós já pegamos processos em que ele tinha aplicado a multa para cada atraso, né? E não para cada navio, né? Então, está correta essa aplicação também, porque foram 7 navios. E muitos outros, e 23 DDEs. Também houve um pedido de conversão em diligência, né? A recorrente pediu diligência no sentido de que ela não tem ciência de quais são os produtos dos DDEs, né? E ela também aponta que não tem mais nenhum documento. Por que ela faz esse tipo de alegação? Porque ela gostaria de ver, por exemplo, se algum produto específico que faria com que ela deslocasse o prazo de 7 dias para outro prazo, né? E aí o que eu digo aqui é que a gente não pode produzir prova para ela, né? E como foi ela que declarou os DDEs, o controle do que estava ali passou necessariamente por ela, né? Então, de qualquer forma, a diligência aqui, ela é totalmente prescindível, né? E incabível em relação a essa produção de prova para ela. Então, presidente, minha conclusão é por negar provimento de recurso voluntário para os itens 2, 3 e 7. Muito obrigada, doutora Semiramis. Então, a proposta da relatora é negar provimento para os 3 itens e passamos à votação dos 3 em conjunto, 2, 3 e 7. Doutora Ari? Acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho a relatora. Então, a decisão dos itens 2, 3 e 7 é por unanimidade de votos negar provimento ao recurso voluntário. Doutora, passamos para o item 4, é isso? Ele é em conjunto? Sim, presidente. Não, o item 4 ele é isolado porque ele tem 3 matérias, 2 são semelhantes aos processos anteriores, mas uma não. Então, a primeira matéria é responsabilidade do agente marítimo, a segunda matéria é denúncia espontânea, e a terceira aqui é a prestação de informação de carga, que também é o processo do Salvador, que a gente estava analisando, né, nos termos do 37, do Decreto-Lei 37. Então, passamos ao julgamento do item 4 da pauta, cuja recorrente é a Agência Marítima Granel, limitada, e a relatoria doutora Semiramis. Por favor, doutora. Esse auto de infração, então, ele foi lavrado por exigência de multa de 5 mil, referente aplicada ao agente de carga por deixar de prestar informação sobre operações que executou no prazo estabelecido pela Receita. De acordo com a descrição dos fatos, o auto de infração foi protocolado o PCI tal, solicitando desbloqueio no sistema de carga do manifesto eletrônico, pois este foi registrado fora do prazo estabelecido em norma, o que ocasionou o bloqueio automático gerado pelo sistema. A fiscalização verificou que o transportador responsável é essa autoridade, essa agência marítima que nós estamos tratando, então houve um pedido de desbloqueio do sistema, e o pedido de desbloqueio, ele se referiu a já um pedido de registro fora do prazo, que automaticamente o sistema já bloqueia quando é prestado fora do prazo, fora da atracação, antes da atracação, né?
Aí a DRJ negou inteiramente a impugnação. No recurso, ela sustenta que há impossibilidade de aplicação da penalidade ao agente marítimo, né, por ilegitimidade. Ela requer a denúncia espontânea, uma vez que a fiscalização lavrou alto no momento em que ela já tinha pedido o desbloqueio do sistema. Então, ela pede a aplicação da denúncia espontânea. E ela sustenta que inexistiu atraso na conduta, navios atracados antes de 1º de abril de 2009, e entende pela inexistência da infração. Por quê? Ela diz que foi comprovado que ela fez dentro do prazo. Aí, sobre isso, eu trato especificamente no voto. Então, na primeira parte do voto, é exatamente a mesma fundamentação que eu usei nos itens anteriores para manter a responsabilidade do agente marítimo, são os mesmos argumentos. Em relação à denúncia espontânea, nesse tópico, nos termos do artigo 37 do Decreto-Lei 37/66, o transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no prazo por ela estabelecido, as informações sobre as cargas transportadas, bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. De acordo com o parágrafo 2º, não poderá ser efetuada qualquer operação de carga ou descarga em embarcações enquanto não forem prestadas as informações. Assim, a falta de prestação de informação sobre as cargas e a chegada do navio do exterior é a própria infração da linha E, do inciso 4 também do artigo 107. Não cabe a denúncia espontânea, justamente porque essa prestação de informação após a chegada da embarcação não caracteriza denúncia espontânea, porque é o cerne da própria conduta infracional. O dever dele dessa informação está no 37. Apliquei também a súmula 126. Em relação à inexistência de atraso na conduta, navio atracado antes de 1º de abril de 2009, a recorrente defende que não houve atraso legal na conduta, pois fora praticada em 2008, e a Instrução Normativa 899 de 2008 alterou a Instrução 800 de 2007, que fundamentou o auto de infração, para que os prazos do artigo 22 somente fossem obrigatórios a partir de 1/4 de 2009. Aí aqui eu trago um trecho do voto da RJ em que ela explica toda a evolução legislativa dessas instruções normativas todas, né? Mas para nós o importante aqui é o seguinte, que é o que nós discutimos agora há pouco. 48 horas ou não, ela prestou informação depois da atracação. Então, aqui não tem nenhuma discussão em relação à aplicação desse artigo 22, porque de fato foi prestado fora do prazo, porque já estava atracado o navio, independentemente de qualquer prazo anterior. Aí, quanto à inexistência da infração, ela sustenta que o manifesto eletrônico final 38 foi registrado pela recorrente no Ciscarga em 7/7/2008, portanto, dentro das 48 horas que antecederam a atracação do navio, que ocorreu no Porto do Rio de Janeiro em 16/7/2008. Defende que não se tratam de informações registradas intempestivamente, mas sim de retificação de dados no sistema, que gerou o bloqueio. Assim, não houve atraso, mas sim simples retificação. Ocorre que, em 18/7/2008, como informou a fiscalização, foi protocolado o PCI, solicitando desbloqueio no sistema carga do manifesto eletrônico final 38, com motivo datado de 17/7/2008, que ocasionou o bloqueio automático gerado pelo sistema. Aí eu coloquei aí o pedido de desbloqueio do dia 18, referente ao evento do dia 17. No manifesto de carga, final 38, tem-se que a escala é na Bahia, em 16/7, e não no Rio de Janeiro, em 7/7/2008. Então, tá aí as duas escalas colocadas. Ressalto que a fiscalização não fez qualquer referência a uma tentativa de alteração de dados, não havendo qualquer efeito a ser considerado. Porque ele disse que houve uma retificação, mas não temos efetivamente nenhuma carta de retificação ou algo que a fiscalização tenha se referido em relação a isso. E aí a multa de novo, cito de novo a capitulação da linha E. Por sua vez, o artigo 1º da IN 800 prescreve que as informações serão prestadas de forma eletrônica e controladas por um sistema chamado Syscomex Carga. E no caso em tela ficou comprovado que a recorrente não prestou informação sobre a carga antes da atracação do navio, e sendo assim, restou caracterizada a infração. Então, meu voto também aqui nesse caso é por negar previamente o recurso voluntário.
Ok, muito obrigada, doutora. Nós estamos julgando o item 4 e a proposta é negar provimento. Doutora Ari? Acompanha a relatora. Muito obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanha a relatora. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão no item 4 é negar provimento e é por unanimidade de votos. Doutora Semiramis, passamos por 5? Presidente, gostaria de fazer em conjunto 5 e 6, que se refere à mesma matéria, a diferença só de período. São 3 matérias: prescrição intercorrente, agente marítimo, e aqui a outra infração, que é a diferença de carga a granel. Então, por favor, 5 e 6. Então, vamos passar ao julgamento dos itens 5 e 6 da pauta. Em ambos temos como recorrente Agência Marítima Granel Limitada, ambos de relatoria da doutora Semiramis. Doutora, por favor. Qual que a gente abre? Pode ser o 5, presidente. Obrigada. Bom, aqui é um auto de infração decorrente do lançamento em razão de divergência apurada entre a quantidade de mercadoria constante no conhecimento de carga e o que foi efetivamente descarregado do navio. Aqui teve a cobrança, a da multa, né, do artigo 107 também, mas com a capitulação da diferença de carga, a granel, e houve a cobrança de PIS, importação, e COFINS, importação também, em relação a essa diferença que foi identificada. Consta dos autos que o navio Bol Santos, cuja agente marítima responsável é a recorrente, descarregou, conforme laudo constante na folha 16, ela descarregou a quantidade de 689.964 quilos de solvente dos tanques do navio para os tanques da South Haven Limitada, sendo que constava do manifesto da carga um total de 772.970 quilos desse produto. Por se tratar de carga a granel e tendo sido constatada a diferença superior a 5%, aplicou-se a sanção prevista na linha A do inciso 4 do artigo 107 do decreto 37, além das diferenças tributárias incidentes sobre a mercadoria faltante. Como a falta se deu no transporte da mercadoria, o auto de infração lavrado tem como polo passivo a agência marítima responsável no território nacional. A DRJ negou provimento, a manifestação, a impugnação. No recurso, ela alega em preliminar que seja reconhecida prescrição intercorrente trienal, com base no dispositivo, artigo 1º, parágrafo 1º da Lei 9784, desculpa, está escrito 9783, pois o processo ficou em paralisação absoluta por mais de 3 anos. Também, subsidiariamente, a prescrição intercorrente quinquenal, com base no artigo 40, parágrafo 4º da Lei 6830, a Lei de Execução Fiscal, pois do ato que preparou o processo para o julgamento ao ato que efetivamente o julgou passaram-se mais de 8 anos. E da data da ocorrência da infração passaram-se 12 anos. Um terceiro argumento é que seja reconhecida a legitimidade do agente marítimo, nos termos que nós já conhecemos nos outros processos anteriores. Pediu observância da irretroatividade da lei tributária, porque o decreto 6.759, utilizado no auto de infração para a cobrança da diferença das contribuições PIS e COFINS, importação, foi editado anos depois do fato gerador de 2005. Sustenta que a cobrança in bis in idem, porque a multa da linha A e o PIS/PASEP importação e a COFINS importação tem como mesma base o mesmo fato gerador, que é ocorrência do fato gerador considera-se entrada do território aduaneiro a mercadoria que consta como importada e cujo extravio tenha sido apurado pela administração aduaneira. Então, como essa infração gera autuação tanto da multa quanto das contribuições, em relação ao processo 6 também do imposto de importação, então ela entendeu que aqui houve bis in idem. Aponta que houve erro no cálculo da multa, porque a cobrança de 5.000 é para cada ponto percentual que ultrapasse 5% de mercadoria extraviada,
sendo vedado o fracionamento da multa. Aí, passando ao voto, em relação à prescrição intercorrente, ela fundamenta 2 prazos diferentes em relação a normas diferentes. O primeiro de 3 anos é a Lei Geral do Processo da Administração Pública Federal, e o segundo prazo de 5 anos é a Lei de Execução Fiscal. Eu afasto os dois dispositivos porque o Decreto 7235 é a norma específica do processo administrativo tributário, e que não há qualquer previsão nesse sentido no decreto em relação à prescrição intercorrente. De qualquer forma, eu apliquei a súmula CARF número 11, né? Aqui eu não faço a distinção se seria aplicável à matéria aduaneira ou não, porque nós discutimos um pouco na sessão passada e vimos que, na verdade, aqui a pedra de toque é a não constituição do crédito ainda, né? Então, se não está constituído, como é que ele não pode ser mais cobrado, não é verdade? Então, enfim, eu afastei essa preliminar de prescrição intercorrente. Quanto à preliminar de legitimidade do agente marítimo, também é a mesma fundamentação que eu usei nos processos da mesma recorrente anteriormente, então afasto o argumento de legitimidade passiva. Em relação à irretroatividade da lei tributária, ela aponta que o regulamento aduaneiro de 2009, utilizado no auto de infração para cobrança da diferença de contribuição PIS e COFINS incidente na importação, retroagiu indevidamente, pois foi editado anos depois do fato gerador de 2005. Eu entendo que não houve retroatividade, por quê? Porque a instituição do PIS e COFINS de importação não se deu pelo decreto, mas sim pela Lei 10.865 de 2004, que é anterior à ocorrência do fato gerador de 2005. E estava em plena vigência quando a lavratura do auto de infração. Importa salientar que o fundamento de validade do decreto, nesse ponto, é a própria lei ordinária, essa própria lei ordinária, por isso que o artigo 251 citado na transcrição do auto de infração, o artigo 251 do decreto, ele faz remissão expressa ao artigo 3º da lei 10.865 de 2004. Então, eu entendo que não houve qualquer tipo de retroatividade aqui. Em relação à ocorrência de bis in idem, ela defende o bis in idem, porque tanto a multa quanto as contribuições, elas têm o mesmo fato gerador, que é a entrada no território aduaneiro dessa mercadoria extraviada, que consta como importada, mas foi extraviada. Eu não entendo que houve bis in idem aqui, porque a multa regulamentar tem caráter sancionatório, então não se trata de tributo, nos termos do artigo 3º do CTN. O artigo 154.1 da Constituição prescreve que a instituição de impostos não previstos na competência da União pode ser feita desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos já discriminados na Constituição. Então, dessa forma, a caracterização de bis in idem em relação ao PIS e COFINS de importação também não procede, pois se trata de contribuições sociais nos termos do 195 e não de impostos nos termos do 153, além de diferirem em critérios quantitativos. Não decorre do exercício da competência residual da União, portanto. Porque esse é o fundamento que ela usou do bis in idem, né, 154. Indubitavelmente, as alegações de afastamento de legislação válida e vigente é vedado pela súmula CARF número 2. Em relação à aplicação da multa regulamentar, a infração em si, ela sustenta que houve erro no cálculo da multa, porque pelo artigo 107.4 do decreto 3766, permite-se a cobrança de 5 mil para cada ponto percentual que ultrapasse 5% da mercadoria extraviada, sendo vedado o fracionamento da multa. Diante disso, tem-se que a ocorrência da infração aduaneira é fato incontroverso, né, porque ela contestou só o valor, sendo a divergência levantada, então, em relação a essa base. Entendo que há razão no argumento da empresa. Por quê? Porque o dispositivo fala 5 mil por ponto percentual que ultrapasse a margem de 5% na diferença de peso apurada em relação ao manifesto de carga a granel apresentado pelo transportador marítimo, fluvial ou lacustre. Foi descarregada a quantidade de 772 de produto, conforme o laudo técnico. Por sua vez, a quantidade manifestada foi 689. Constatada a diferença, então, de 83,006, ou seja, 10,74%. Então, se o extravio correspondeu a 10,74%, o excesso foi de 5,74%, porque a capitulação da infração é 5%
a infração é justamente apenas a margem que ultrapassar 5%, e aqui foi 10%, mas tirando os 5% que a norma permite de diferença, ficou 5,74% do limite legal de 5 pontos percentuais. Então, em relação a esse 0,74, eu entendi que realmente a multa não incide sobre esse 0,74, porque o que eu entendo por ponto percentual é ponto percentual mesmo, 1% é o ponto percentual, né? Então, algo inferior a isso não seria o ponto percentual. Então, acho que ela tem razão nesse tipo de cálculo. Então, o que eu fiz aqui foi... A fiscalização colocou 5,74 vezes o valor de 5 mil, chegou numa autuação de 28.700. No momento em que se retira o 0,74 por não compor um ponto percentual, a multa fica 5 pontos e vezes 5 mil, que seria 25 mil. Então, meu voto aqui foi por dar provimento parcial para excluir do cálculo da multa o valor de 0,74, o percentual de 0,74, porque não é um ponto, que eu entendo lá da matemática quando estudei. Pode ser que eu tenha estudado errado, né? Mas eu entendo que ponto percentual aqui seria de 10% para 11%, 2 pontos percentuais, né? Então, em relação a esse quebrado, realmente eu afastei. Então, esse é o voto, presidente. Em relação ao processo do item 6, a diferença é que lá também se cobrou imposto de importação, e as mesmas alegações, e lá o quebrado foi 0,54. Então, eu excluí o 0,54, que foi o quebradinho em relação ao que ele ultrapassou 5% da norma. São esses os votos, presidente. Muito bom. Interessante, estava olhando aqui o cálculo. Muito bom. Podemos passar a votação? Doutora Ari? Concordo com a doutora Semíramis, que é uma falha da lei, né? Ponto percentual é ponto percentual. Acompanho a relatora. Doutor Marcelo? Acompanho. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Também acompanho. Obrigada. Doutor Salvador? Eu acompanho também, Semíramis, parabéns pelo voto. Enfim, chegou de novo a discussão sobre a súmula 11, né? E eu estava até discutindo com o Marcelo pelo telefone durante o mês aí. Você não, Marcelo? Marcelo não. Porque aquela lei 98, alguma coisa, que fala da prescrição intercorrente, fala de procedimento administrativo, né? Então, realmente, não precisava esperar o crédito tributário, que fala no procedimento administrativo. Mas, eu acho que o Decreto-Lei 37 tem todo um regulamento específico para a prescrição em decadência, não tem nada sobre prescrição intercorrente lá, né? É uma legislação especial sobre a regulação aduaneira e não tem nada sobre isso lá. Então, eu acho que não é aplicável também prescrição intercorrente em multas aduaneiras, né? Então, eu acompanho a relatora. Obrigada. Eu só queria mais um minutinho aqui para dar uma olhada. Perdão, presidente. Eu só queria mais um minutinho aqui para dar uma olhada se existe alguma orientação, apesar que eu concordei já com o cálculo do nascimento, mas se tem alguma orientação para esse cálculo. Não tem orientação para esse cálculo. Engraçado, estranho terem calculado dessa forma, mas corretíssimo. Então, o doutor Salvador acompanhou a relatora, muito obrigada. Doutor José Adão? Destaca aí a doutora Sabrina, que além de advogada e conselheira, também matemática, né? Parabéns pelo voto, que acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada. Eu também. Eu achei que eu não soubesse matemática, eu estava nervosa aqui, porque eu tive que olhar o livro, porque eu não lembrava. Eu achei que eu ia passar vergonha aqui. O conselheiro não sabe matemática. Nada, está perfeito. Então, eu também acompanho a relatora e a decisão é por unanimidade de votos por dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa regulamentar o percentual. Eu só não sei se é um percentual, né? Eu acho que é o
parte do item, né? De 0,74. É 0,74%. Por isso que eu coloquei percentual. Não é percentual? Eu acho que não, porque é 5,74 vezes 5 mil, né? Então, para excluir essa parcela, essa parte da primeira parcela, acho que é melhor. Excluir a parte correspondente a 0,74% da multa. Como que é? Como que eu escrevo? Tá vendo? A matemática não tá tão boa, gente. Tava indo tudo bem. Excluir do crédito tributário o valor correspondente a 0,74% do total. Tá. Ou da primeira parcela da multiplicação aqui, porque 5,74 vezes 5 mil, e agora é 5 vezes 5 mil. Eu vou fazer essa alteração, então, tá bom? Tá ótimo. Então, foi por excluir parte do valor de forma que o valor correto da multa passa a ser 25 mil. Então, isso foi o voto da relatora, que foi acompanhado por unanimidade de votos. Com isso, encerramos a votação do item 5. Doutora, agora é o 6? Os 5 e 6 eram iguais, presidente. A diferença do 6 é que teve também cobrança de imposto de importação, né? A multa do imposto de importação, e também a diferença aqui é que a parte quebradinha ficou 0,54. Então, é o mesmo dispositivo. Pode só indicar seu voto para a gente promover a votação, que na verdade vamos ver só do item 5. Então, nós vamos passar agora a votação do item 5, que é do item 6, que é bastante similar ao item 5. Doutora, por favor, seu voto. Aqui a diferença, presidente, foi 9,54%. Tirando os 5 de limite permitido pela legislação, o excesso foi 4,54% em relação a isso. Então, o fiscal aplicou 4,54 vezes 5 mil, deu 22.700. Retirando 0,54, ficou a multa 4 vezes 5 mil, deu 20 mil a multa. Então, meu voto é por dar parcial provimento ao recurso voluntário para excluir do valor total da multa regulamentar o valor de a parte relacionada a 0,54. Ok. Doutora Adi? Acompanho. Obrigada. Doutor Marcelo? Acompanho. Muito obrigada. Doutor Marco Antônio? Acompanho. Eu queria apenas, esqueci de sugerir no anterior, né? Mas para evitar aí problema, né? É lógico que lendo o voto todinho dá para entender o cálculo da doutora. Mas seria assim, para dar parcial provimento para manter o crédito tributário em 20 mil. Pronto, estava resolvido o problema, né? Em vez de reduzir o valor da multa 0,54%, entendeu? Então, parcial provimento para manter o crédito no valor de 20 mil. Aí evita esse negócio de repente, a pessoa tentar tirar do total, né, o percentual que ela indica, em vez de reduzir a alíquota a ser aplicada sobre 5 mil. Seria mais ou menos minha sugestão, mas é lógico que lendo, chega a pessoa que lê todo o voto. Mas fica mais fácil depois para implementar, né? Colocar o valor final. Acompanhe. Bom, mas aí o dispositivo ficaria dar parcial provimento recurso voluntário para manter a multa regulamentar no valor de 25 mil. De 20 mil, não seria 4? Não, eu tô no 5 no anterior. Eu tô no 5. No 5. Isso, seria 5 no 5 e 5 mil. Isso. Um no primeiro e 5 mil, no segundo. A gente vai mudar de novo. Aí é com vocês aí. Para mim, não faz diferença. É apenas uma esqueci que você explica o cálculo no seu voto, mas na decisão põe só o valor final. Quem quiser saber por que, lê o voto. Tá, então, alterando os dois dispositivos Então, começando pelo item 5, dar parcial provimento ao recurso voluntário para manutenção da multa regulamentar no valor de 25 mil.
E no item 6, dar parcial provimento ao recurso voluntário para manter a multa regulamentar no valor de 20 mil. Isso, perfeito. Fica bem melhor. Bom, mas acho que não precisa retomar a votação, né? Eu acho que está na mesma linha do que já estava. Doutor Salvador? Acompanho. Obrigada. Doutor José Adão? Acompanho. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Muito obrigada, eu também acompanho. Então, na verdade, nos itens 5 e 6, a decisão foi por unanimidade de votos para reduzir o valor da multa regulamentar na forma dos cálculos da relatora. Com isso, concluímos itens 5 e 6 e passamos ao 8, sozinho, em conjunto. Presidente, por favor, em conjunto, item 8 com 9, 10 e 11. Tá. Então, passamos à votação agora dos itens 8, 9, 10 e 11, todas com a mesma recorrente, Agência Marítima Granel, todos de relatoria da doutora Samira Mises. Doutora, quando puder iniciar, só nos diga qual que devemos abrir. Eu abri o primeiro, item 8, presidente. Ok, obrigada. Posso? Por favor. Bom, então aqui é uma declaração de compensação com base em suposto crédito de contribuição social oriundo de pagamento indevido ou a maior. A DRF emitiu despacho decisório eletrônico de não homologação dessa compensação, fundamentando que, a partir das características do DARF, então não estava disponível nenhum valor para a compensação. E, diante da inexistência do crédito, não foi homologada a compensação requerida, porque simplesmente ele indicou o valor e esse valor não estava disponível, né? E a recorrente, por sua vez, alega que houve erro de digitação na DCTF dela, por isso que não foi identificado o suposto crédito que ela está alegando. Eu posso passar direto ao voto? Eu Sim, acho que se ficar alguma dúvida, a gente pode votar no relatório. Bom, na origem, a empresa apresentou ao Perdecomp pleiteando o reconhecimento de indébito de PIS. O sistema cruzou as informações de forma eletrônica e o despacho eletrônico estampou, então, que não havia nenhum valor disponível daquele dado para compensação. A defesa da recorrente em manifestação de inconformidade cometeu apenas erro de digitação quando da elaboração da DCTF do período em questão. Tal erro ocorreu em função de, no momento de prestar as informações ao fisco, considerando apenas o DARF recolhido, esqueceu-se de demonstrar o efetivo pagamento maior. Retificou a DCTF do período em questão antes da ciência do despacho decisório. A despeito da decisão recorrida ter rechaçado a retificação da DCTF como meio de legitimação do crédito pleiteado, a recorrente, em recurso voluntário, não ataca esse fundamento. Ao contrário, traz argumentação estranha ao presente processo. Ela aponta que recolhemos indevidamente o PIS sobre receitas de exportação de serviços no período de competência 3 de 96 a 11 de 2001, que eram isentas, e que a Secretaria da Receita, através do termo de verificação fiscal, constatou irrevogavelmente que recorrente pagou indevidamente a contribuição para o PIS no período de competência 3 de 96 a 11 de 2001. E com isso ela tinha direito de compensar com o que fosse devido. Ao final requer, apresente para requerer a Vossa Senhoria que se diga determinar o cancelamento do auto de infração, considerando as compensações feitas e, consequentemente, o arquivamento do processo administrativo. Ressalto que o objeto desse processo de compensação, nos termos do artigo 74 da Lei 9.430, acumulado com 170 do CTN, é a discussão sobre liquidez e certeza dos créditos. Dessa forma, a discussão posta no recurso voluntário se volta à legitimidade genérica de créditos e cancelamento de autos de infração. A compensação foi declarada em 11 de 2003 e o suposto pagamento a maior é do PA 9 de 2000, ao passo que o termo de verificação fiscal a que se refere o recurso voluntário analisou compensações efetuadas em 2002 em fiscalização de 2006. Dessa forma, não cabe o reconhecimento de recurso voluntário cujo conteúdo seja referente a matéria estranha ao pedido de compensação. Então, meu voto foi por não conhecer o recurso voluntário. Provavelmente ele aproveitou a peça de um outro processo aqui, aí não há como se aproveitar da argumentação.
Embora também, já em primeira instância, a DRJ acertou em dizer que o fato dele retificar após o despacho decisório, por si só, não criaria o suposto indébito que ele estava alegando. Mas essa matéria também não foi contestada, enfim. Então, meu voto foi por não conhecer o recurso voluntário. A diferença aqui são em relação a períodos, né? Então, o mesmo voto de não conhecimento para os itens 9, 10 e 11. Muito obrigada. Podemos votar? Doutor Ari? Acompanho. Doutor Marcelo? Oi. Obrigada. Doutor Marco Antônio? Esse caso é interessante, que ele alegou algo que não tinha nada a ver com o despacho decisório eletrônico, apesar de, nesses casos também, nesses despachos decisórios serem geralmente lacônicos. Eu acompanho a relatora. Muito obrigada. Doutor Salvador? Acompanho. Desculpa, acompanho. Doutor José Adão? Acompanho, relator. Obrigada. Doutora Sabrina? Acompanho. Obrigada. Eu também acompanho. Então, a decisão é por unanimidade de votos por não conhecer o recurso voluntário. E, com isso, julgamos item 8, 9, 10... 11 também? E 11. Então, julgamos esses itens e a decisão é por unanimidade de votos nos itens 8 a 11, não conhecer do recurso voluntário. Com isso, encerramos, né, os itens dessa sessão da tarde. Eu peço, por favor, que suspendam a gravação. É a vista de mesa da Sabrina. Mas não precisa ser agora.